Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcilene, eu sou professora de Química do Instituto e faço parte da comissão do PDI. Então, na comissão do PDI, nós temos docentes, técnicos administrativos e discentes, tá? Então, da engenharia mecânica, o Alan faz parte da comissão de PDI. E qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Você sabe que eu vou ampliar? Alguém sabe? Daí, tá difícil, né? É. Você está compartilhando a tela. Tá ok. Mas tá bom assim, né? Tá dando para ver. Perfeito. Bom, hoje então nós vamos conversar um pouco sobre o PDI. Então, não sei se vocês já ouviram falar do PDI, qual a importância dele. Então, a gente vai conversar um pouco sobre o PDI e trazer para vocês as propostas para participação em relação ao PDI, tá? Então, o PDI, ele é instituído Tem que ter na setinha aí, vai mais para baixo. Isso. Então, o PDI, ele é obrigatório. É uma lei do MEC que obriga a todas as instituições de ensino a construir o PDI. Então, no Brasil inteiro, nós estamos num período em que as instituições elas estão traçando, reestruturando o PDI. Tá? O PDI, ele vai ter no seu bojo todas as informações do Instituto Federal de São Paulo, então de todos os campos, e as especificidades dos nossos campos, tá? Então, vai ter uma parte dentro do PDI que trata especificamente de São José dos Campos. Bom, mas o que é esse PDI, né? Então, o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional. Ele vai ter no seu bojo a missão, os objetivos, as metas, valores, tá? Só que o PDI sozinho não é um documento que consegue abarcar tudo que envolve uma instituição de ensino. Então, para que nós possamos ter tudo que abarca a instituição de ensino, então, para traçar as metas, traçar os objetivos, tá? Relacionados a ensino, pesquisa, extensão, que é o tripé, é o eixo da instituição de ensino, ele precisa ter outros documentos, tá? Então, os outros documentos que fazem parte do PDI é o projeto político-pedagógico e a organização didática, tá? O projeto político-pedagógico, nós temos um projeto. O nosso campus é um campus novo, né? Nós estamos com 10 anos. Então, o PPP, ele foi constituído em 2014. Então, nós estamos com o PPP de 2014, então, o PPP, esse projeto político-pedagógico, com uma vigência 2014 e 2019. E, em função da pandemia, houve uma parada, né, em relação a todos esses documentos institucionais e eles estão retomando. É nesse PPP que tem as metas específicas. Então, tudo que fala em relação à nossa instituição e o que precisa estar na nossa instituição está lá no PDI. Tá? Tudo em relação à questão de infraestrutura, melhorias. Então, por exemplo, foi detectado que nós temos problemas em relação à divulgação dos cursos. A região, né, de São José dos Campos não conhece o nosso instituto. Onde que aparece isso? Aparece lá no PPP, tá? Com uma meta, que é melhorar a divulgação e quais são as ações que devem ser realizadas. Esse PPP, ele está retomando para os 5 anos 2024 e 2028, como é o caso do PDI. O PDI ele
a sua vigência por 5 anos, só que ele vai começar os trabalhos deles a partir do segundo semestre de 2023. Mas ele vai compor também o PDI. Por que eu estou falando disso? Porque quando nós vamos falar de PDI, nós precisamos conhecer esses documentos. Nós precisamos saber o que está escrito nesses documentos para a gente poder ver. Foi atingido essas metas? O que nós precisamos fazer para construir o nosso PDI? É o plano, tá? Então, é esse plano que vai reger a nossa instituição. É a partir dele que nós temos todas as estratégias e o que vai acontecer na nossa instituição. Por isso, ele é tão importante. E, mais importante ainda, ele é construído por todos nós. Então, nós precisamos participar para que nós possamos fazer essa construção. O que mais que faz parte do PDI? Faz parte do PDI a organização didática. A organização didática, ela não é construída em cada campus. A organização didática, ela é construída a partir da Pró-Reitoria de Ensino, mas com participação da comunidade. Então, ela é constituída uma comissão, no qual nós temos representantes de todos os campos, e a partir daí se constrói a organização didática e faz consulta pública. Esse é um ponto importante. Todos esses documentos é feita consulta pública para aprovação, tá? Esse é o primeiro ponto desse documento. Todos nós votamos, nós construímos o documento, a comissão sistematiza todas as ideias que vierem, tá? E depois vota-se nesse documento para verificar se tudo aquilo que foi sistematizado está em consonância com o que foi discutido dentro da instituição, tá? Então, todos esses documentos passam por consulta pública. E aí vem mais uma etapa. Internamente, eles passam pelo CONCAN e ele vai passar depois, o documento final, pela consulta. O CONCAN não valida, ele aprecia, ele analisa, mas o consulta valida, tá? Então, esse é outro cuidado que nós temos que ter. Se nós não construirmos o PDI que esteja alinhado com toda a legislação, ele vai ser devolvido. E se nós não temos um PDI, nós não temos quais são as ações daquele campus. O que o campus vai fazer? Isso pode trazer muitos prejuízos. Então, é importante ter esse documento, tá? E todos participarem desse documento. Vocês vão perceber que esse documento, ele traz toda a política institucional. E, então, nós temos que fazer parte dessa política institucional. Bom, até aqui alguma dúvida? Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Quem pode participar? Então, quais são as pessoas, os grupos que participam da construção e da validação do PDI? Todos os alunos, todos os professores, todos os técnicos administrativos e a comunidade externa. Então, o que nós chamamos de comunidade externa? Somente pais, egressos? Não, tá? Toda a comunidade que faz parte da nossa micro-região, tá? Então, da micro-região de São José dos Campos, toda a comunidade que quiser participar vai estar disponível no site, é tudo via forms, eles vão poder participar, tá? Participar, votar, toda a comunidade vota. Por isso, o PDI também faz reuniões com a comunidade externa. Na última semana de junho, nós vamos estar recebendo o Comitê Comunitário da Revap, tá? Que é um grupo da região leste. Então, são representantes da comunidade da região leste, tá? Da Zona Leste, que faz parte desse Comitê da Revap. E eles vão estar aqui no nosso campus, nós vamos estar falando para eles também sobre o PDI e como eles podem participar, ok? Bom, além desse grupo, como mais nós podemos participar, tá? Então, nós podemos participar através de debates, tá? Então, todas as
vezes a comissão vai ter vários momentos que vai vir conversar com vocês sobre várias ações. E nessa conversa, tá, além das consultas públicas, nós vamos estar, vocês podem estar participando. Não só podem, como devem participar. É muito importante. Vocês vão perceber, ao longo desse momento da minha fala, como é importante estar participando. Tá? É a nossa vida acadêmica que está estruturada no PDI. Bom, o que mais? Qual outra forma que nós podemos participar? Respondendo formulários, tá? Então, vocês já tiveram a oportunidade de participar através de um formulário que nós deixamos dos indicadores, e agora vocês também vão poder participar das outras ações, tá? Então, todos os formulários, é importante que vocês respondam, porque é ali que vai estar a sua voz, tá? Então, é importante nós darmos voz às nossas ações e àquilo que nós queremos. E como que nós podemos dar voz? Através da participação desses formulários, é uma das formas. Como mais nós podemos participar? Através do e-mail. Todas as dúvidas que vocês tiverem, sugestões, vocês podem nos enviar via e-mail. Então, a ideia aqui, nós estamos conversando com um grupo pequeno, que são dos representantes, é vocês repassarem para os seus colegas. Por isso, nós estamos gravando, porque caso vocês queiram mostrar a gravação, tiverem alguma dúvida ao apresentar para os seus colegas, vocês possam usar esse material. Tudo está disponível no nosso site. E nesse momento que vocês tiverem dúvida, os seus colegas tiverem dúvida, vocês podem encaminhar para a comissão do PDI, tá? O e-mail, e nós vamos estar respondendo para vocês e tirando todas essas dúvidas. Bom, como eu disse para vocês, o PDI é um documento extremamente importante. Por quê? Porque o PDI, ele tem o papel de analisar. Nosso primeiro passo é fazer análise. Que análise é essa? É feita uma análise de documentos, tá? Institucionais. Quais são esses documentos que nós já começamos a fazer análise? O primeiro documento que eu disse para vocês é o PPP. Nós buscamos no PPP tudo o que estava escrito lá. Então, às vezes a gente fala assim, mas vai no papel e não acontece, tá? É um engano, porque se está no papel, ele é direcionado. Então, por exemplo, toda a parte de infraestrutura que está acontecendo na instituição, ele já constava lá no PPP. Melhorias de laboratório, já constava. Então, quando recebe o recurso da instituição, ela vai analisar, o gestor vai analisar esses recursos a partir desses documentos, do que é prioridade, do que consta desses documentos. E os órgãos, como, por exemplo, internamente nós temos aqui o CONCAN, também avalia esses documentos para definir em relação, por exemplo, a orçamentos, ao que vai ser feito na instituição. É só em relação à infraestrutura? É só em relação à questão de recursos? Não. Em relação à vida acadêmica de vocês também, tá? Então, é a partir dos PPCs que nós, que é o projeto de curso, que nós também analisamos. E esses projetos, eles têm que estar em consonância com documentos, tá? E esses documentos, um deles é o PDI. Se você quer abrir um curso, se você quer alterar um curso, isso tem que estar proposto no PDI. Porque se não estiver proposto, isso tem que ir para votação, tá? Então, não é tão simples. Vamos fazer isso, vamos mudar, vamos reformular o curso inteiro, tá? Pode ser uma vontade, isso pode acontecer? Pode. A partir de quê? De propostas, mas desde que elas estejam contempladas no PDI. Então, por isso é importante a participação de vocês. Porque tudo aquilo relacionado à área educacional, melhorias, tá, nos laboratórios, tudo tem que constar no PDI, tá?
Não significa que o que não consta não possa ser executado. Pode ser executado, mas aí precisa de uma nova avaliação para acontecer, tá? E também aquilo que está no PDI pode ser que não se execute, tá? Desde que faça justificativa. Então é aquela história, a partir do momento que eu coloco num documento, para que eu faça mudanças, eu preciso de muitos argumentos para justificar, tá? Então vocês começam a ver como é importante o PDI. Não é tão simples, tá? PDI é um documento, muitos alunos pensam, PDI é um documento mais um documento de gaveta, né? Que não vai significar nada, tá? Pelo contrário, eu vou trazer para vocês aqui um fato que nós vivenciamos aqui na instituição, tá? Então, a nossa instituição, como eu disse, é uma instituição nova, ela está crescendo, né? Ainda a gente não consegue dar todos os passos, vocês podem achar, nossa, mas a instituição, ela é antiga, né? Nós temos institutos com 100 anos, nós só temos 10. Dentre esses 10 anos, nós já construímos muito dentro dessa instituição. Quem já está aqui mais tempo, talvez vocês estejam olhando agora, mas tem pouca coisa. Mas nós já crescemos muito. E todo esse crescimento se deu em função do PDI. Quando nós chegamos aqui em 2015, eu, mais duas professoras, nós viemos abrir o curso Licenciatura em Química. Não existia o curso Licenciatura em Química. Então, nós viemos abrir, tá? Vocês acham que foi simplesmente chegar aqui e abrir esse curso? Vocês acham que foi isso que aconteceu? Não, não foi, tá? Então, para abrir um curso, para vocês terem uma ideia, para abrir um curso não é esse processo, tá? O que aconteceu? Nós fomos verificar o quê? PDI. E o PDI não tinha licenciatura em Química. O PDI constava licenciatura em Matemática e licenciatura em Física. Mas então por que vocês vieram aqui abrir licenciatura em Química? Né? Porque existia um documento, vocês acho que sabem, nós estamos aqui no regime de comodata, toda essa infraestrutura é da Petrobras e ela disponibiliza para o Instituto, certo? Por um regime, 20 anos e vai se renovando. E nesse documento, que foi o documento inicial de inauguração, existia nesse documento, tá, uma proposta para ter cursos na área de Química. Tá? Então, foi por isso que o gestor da época foi buscar, e estava um período de renovação do regime de comodata, ele foi buscar, então, a área de Química. Então, nós chegamos aqui, nós vamos analisar esses documentos, tá? Depois de analisar esses documentos, nós vamos fazer um levantamento da região e constatamos, tá, que na microrregião, tá, do Vale, na microrregião São José dos Campos e o Vale do Paraíba, que vocês vão ver que são muito mais cidades, não existia licenciatura em Química, tá, gratuita, certo? Então, nós tínhamos dois fatores aí, um fator externo, que esse curso não existia, um fator interno, que era a necessidade, né, a comunidade solicitando o curso na área de Química, e um outro fator que nós tínhamos, mercado de trabalho, tá? Então, as escolas, nós tínhamos um índice alto, né, acima de 70% de professores que lecionavam no estado a disciplina de Química, mas que não tinham formação em Química. Eram matemáticos, biólogos. E aí, o que aconteceu? Só isso bastava? Não. Tivemos que reunir, então reuniu toda a comunidade, tá? E foi nesse auditório, que era só metade aqui, né, mas reuniu-se toda a comunidade, estava cheio, e as portas abertas, com pessoas nos corredores ali, para votar. Por quê? Porque esse curso não constava no PDI. E aí ele só aconteceu porque a partir da votação, ele foi aprovado. Então, aprovaram substituir a licenciatura em Física
pela licenciatura em Química. E um outro fator é que, na época, em 2015, nós não tínhamos o quadro efetivo de docentes completo, que hoje nós já temos, que é 70. Na época, nós tínhamos em torno de 35, então você poderia ter a contratação, que é o mínimo para abrir um curso, de 7 docentes daquela área. Então, foi isso que aconteceu. Vocês estão entendendo por que é importante a gente discutir PDI? Porque é nesse documento, tá? E aí eu estou falando de curso, de uma abertura de um curso, mas não é só isso. Tudo que consta lá é importante, porque sem uma votação, sem uma justificativa, não é algo que você possa fazer porque você deseja. E além de estar no PDI, não bastou apenas estar no PDI, tá? Nós conseguimos, aí foi aprovado, constou-se no PDI, nós tivemos que passar por uma comissão técnica. O curso, como todos os cursos, tá? Eles passam por uma comissão técnica. Então, ele foi, nós fomos para a reitoria e fizemos a defesa do curso. Depois da defesa do curso, nós tivemos que fazer algo mais, que era ele ser aprovado no consulta. Só assim o curso aconteceu. Em 2016 ele foi aberto. Entenderam agora por que a gente precisa participar? Tá? Isso está em relação também à reformulação de cursos. Né? Vocês passaram recente, quem não é aqui da Q1, mas aqui é Q1, desculpa, MEC 1, mas quem é dos cursos de outros semestres vivenciaram a reformulação dos cursos. Agora, o curso da Química, o primeiro, não conseguiu ouvir alunos, porque nós não tínhamos. A partir das reformulações, vocês participam ativamente. Tá? Então, isso é importante, porque quem que vivencia? Vocês. Então, vocês precisam opinar. Carga horária daquela disciplina. Só que não é tão simples, somente opinar. Por isso é algo tão sério. Porque nós precisamos, visualizar, compreender toda a legislação que rege. Tá? Então, eu simplesmente não posso chegar aqui e falar assim, vamos colocar isso no PDI, pronto, vamos votar. E votou. Porque não pode. Vai ter que verificar o que está dentro da legislação, tá? Então, se você não participa, você não consegue colocar aquilo que os alunos desejam, tá? E se não está lá, não vai ser votado. Se não é votado, tá? Ele não vai ser inserido nesse PDI e vocês podem não conseguir aquilo que vocês desejam. Por mais que nós, professores, técnicos administrativos, a gestão queira o melhor para vocês, nós precisamos da ajuda de vocês para construir um grande instituto. E essa construção está bem aqui, nesse PDI, tá? Então, ele analisa tudo, mas ele planeja. E aí, esse planejamento que vai entrar, que nós estamos nesse momento de planejar, tá? Só que para planejar, ele tem um outro papel, que é monitorar. Tá? E como que ele monitora isso? Tá? Ele vai monitorar através de indicadores. Tá? Então, vocês devem ter visto que, recentemente, nós pedimos para que vocês respondessem informes em relação aos nossos indicadores. Então, esses indicadores, eles devem ser sempre analisados. Não é só esses indicadores. O PDI monitora a partir da CPA, do que vocês colocam lá na CPA. Tá? Que agora vocês têm a oportunidade de colocar nesse documento, tá? Então, a CPA, ela faz uma análise do que vocês desejam e nos aponta melhorias. Agora, a partir dessa análise, você pode colocar nesse documento, que é o documento base que vai ser monitorado. Esse documento é monitorado, tá? Então, para todas as ações, os conselhos, tá? É a partir dali os seus representantes, através de grêmios, através de representantes de turma, é nesse documento que vocês vão buscar tudo que vocês precisam para melhorias na instituição, tá? Olha, isso consta. Por que não está acontecendo? Então, vamos ver
qual é a justificativa. Se tem uma justificativa, ótimo. Mas é um fato que a gente não vai simplesmente deixar para lá, tá? Então, às vezes o aluno fala, eu vou perder tempo de preparar esse documento, de fazer, de participar, será que vai valer alguma coisa? Vai. Vai valer, principalmente que você sabe que ele existe e você pode estar lá cobrando o que está lá. Hoje, nós precisamos muito conhecer os documentos institucionais e é uma boa oportunidade a partir da escrita do PDI. Bom, mas esse PDI, ele, como eu disse para vocês, ele é obrigatório porque existe uma lei, né? Ministério da Educação, e ele surge, né, a necessidade desse planejamento em função da legislação de criação do Instituto Federal. Tá? Talvez vocês já ouviram falar, os pais de vocês já comentaram com vocês sobre os institutos. Os institutos, eles não começaram só ali em 2008. Essa é a lei da criação dos institutos. Mas eles já existiam com outra nomenclatura. Eram as escolas técnicas, então São Paulo, tá? Tinha a escola técnica, e eram as escolas agrotécnicas no Brasil inteiro, tá? E tínhamos, aí depois surgiu o Cefet. Então essas escolas técnicas se transformaram em Cefetes. Posteriormente, as escolas agrotécnicas também se transformaram em Cefetes, que são centros de excelência. E depois, um Cefet se transformou em universidade tecnológica. A partir desse momento, por quê? Porque nós surgimos como escolas técnicas e agrotécnicas para ofertar o quê? Ensino médio, nível médio, ensino técnico. Só que nós fomos crescendo, nós sempre fomos um centro de excelência, né? Se nós olharmos a qualidade, tá? Se nós olharmos titulação docente, como nós temos possibilidades de qualificar. Isso eu falo, eu estou há 28 anos no Instituto. E foi no Instituto, que não era Instituto, né? Na época, 2895 não era Instituto ainda, mas é a mesma rede. Eu consegui um mestrado, um doutorado, ter a possibilidade, tá? Em trabalho, ou seja, o Instituto me permitiu me afastar, como hoje nós temos vários professores aqui afastados, por isso que vocês têm um substituto, tá? Porque o nosso quadro são 70 docentes efetivos, então essa vantagem também nós temos, são efetivos, tá? Se eles estão agora, vocês estão com o substituto, é porque esses professores estão buscando mais qualificação. E o Instituto é um centro de excelência exatamente por isso, nos permite qualificar com qualidade, tá? Para que nós possamos atender os 3 eixos, ensino, pesquisa e extensão. E isso é possível a partir do PDI. Tá? Então, quando nós tivemos a mudança, então essa mudança ela vem a partir da Universidade Tecnológica. Por quê? Porque todos os Cefetes já tinham cursos superiores. Alguns Cefetes já tinham, inclusive, mestrado e doutorado. E todos, então, queriam virar universidades tecnológicas. Mas a mudança para uma universidade tecnológica seria uma perda. Por quê? As universidades, elas não têm o comprometimento, elas não têm obrigação na sua lei de criação de ofertarem ensino médio, no nível médio. Então, para resolver isso, foi transformado, então, em institutos, tá? Porque aí, nós mudamos a carreira. Quem era antigamente, no meu caso, né, Jurássico, era o quê? Professoras de primeiro e segundo graus. Era assim a nossa designação, tá? Nós não éramos, hoje nós somos designados como EBTT, professores de educação básica, técnica e tecnológica. Então, é a partir daí que nos permite ofertar cursos nível médio. Então, nós somos obrigados a ofertar cursos de nível médio. Nós temos, então, os cursos técnicos, tecnológicos e os cursos superiores, tanto das licenciaturas
quanto do nível de bacharelado, tá? Então, foi essa mudança dessa lei que permitiu, tá? Então, essa lei muda a estrutura e nos permite, então, a desenvolver uma educação de excelência. Mas, junto com a lei, no seu bojo, traz, então, novas responsabilidades. Nós deixamos de ser só ensino e passamos para a tríade, ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje, nós temos que atender esses 3 eixos, né, extremamente importantes a partir dessa lei de criação dos institutos federais. O que é isso que vai acontecer? Tá? Junto com essa lei, nós temos um decreto, tá? Acho que eu passei muito. Junto com essa lei, nós temos um decreto que vai dizer sobre os balizadores, tá? Então, esses balizadores, o que são esses balizadores? São as nossas obrigatoriedades. Ali nós estamos trazendo o mínimo, tá na lei. Isso é o mínimo. Então, o que é o mínimo? No mínimo, nós temos que ofertar 50% das nossas vagas para o nível médio, tá? Então, são os cursos técnicos. E 20% para os cursos de formação, que são as licenciaturas. E aí vocês estão se perguntando, mas e nós da engenharia? Tá? A engenharia, na lei de criação, tá? Ela vai entrar nos outros. A lei não coloca os outros. Nós chamamos de outros, por quê? Porque são os 30% que está faltando ali, tá? Então, os institutos, eles têm esse compromisso de ter 50, 20, e aí os outros 30 nos permite, então, abrir tanto as engenharias dos bacharelados, que são de suma importância, nós sabemos, principalmente na região que nós estamos aqui, né? O eixo industrial da nossa região é muito importante, vocês têm mercado de trabalho, tá? Nós precisamos atender a sociedade, e isso está na lei também, tá? Como nós atendemos os cursos de formação inicial e continuada. Eles entram nesses 30% também, tá ok? Bom, e como nós trabalhamos aí dentro desses balizadores, né? O que mais que deve constar em função dessa lei, tá? Em função dessa lei, tá? Nós temos que ter no PDI, tá? E aí está regido não só pela 11.000, como pela 5.773. Então, nós temos um decreto e uma lei que diz o que tem que estar lá no PDI. Tá? Então, não é um documento que eu coloco aquilo que eu quero. É um documento que tem uma legislação, o que tem que constar nele. E aí, um dos itens é missão, objetivos e metas. Depois eu vou dizer para vocês como nós vamos participar para falar sobre a nossa contribuição, tá? Nós temos, dentro desse documento, nós precisamos analisar a nossa situação. Então, nós temos que olhar para nós, tá? Então, nós temos que olhar a nossa situação atual. Como que nós olhamos essa situação atual? Através dos indicadores, que vocês também já participaram e vão poder retomar novamente, tá? O que mais que nós analisamos? Os fatores ambientais. Lembra quando eu falei para vocês que a gente foi abrir a licenciatura, que nós tivemos que olhar externamente? Então, nós temos que olhar externamente e internamente, tá? Esse olhar interno e externo deve constar no PDI, tá? Então, são 2 documentos ali que devem constar, que é um dos documentos que a gente está vindo agora com a proposta para que vocês escrevam a partir dele, tá? E o que mais que consta? Os cursos, tá? Em relação aos cursos, o desenvolvimento dos cursos já existentes, então nós temos que fazer toda a justificativa do desenvolvimento desses cursos e a implantação de novos cursos, tá? Só que aí tem um detalhe, tanto para olhar o desenvolvimento do curso, quanto a implantação de novos cursos ou reformulação, existem alguns pontos básicos. Primeiro, não podemos esquecer que o nosso quadro de docentes já está completo. Então, é um eixo que nós temos. Qual que é o nosso quadro? Então, nós temos professores na área da mecânica,
Nós temos professores na área da matemática, nós temos professores na área da química, nós temos professores na área de controle e automação. Então, hoje, esse é o eixo da nossa instituição. Nós não podemos criar aqui, por exemplo, falar, ótimo, vamos abrir um curso de designs interiores. Eu amo designs interiores, mas eu não sei dar aula de designs interiores. E nós não temos nenhum docente qualificado, efetivo aqui na instituição para fornecer esse curso. Então, nós podemos ofertar esse curso? Não, nós não podemos ofertar esse curso. Tá? Então, também nós temos, por isso que eu disse para vocês, toda a construção do PDI tem que ser uma construção embasada em documentos. E um desses documentos é o nosso quadro efetivo. Você não tem como. Quando abriram os outros cursos, inicialmente, nós não tínhamos o quadro. Então, você podia propor qualquer curso, de qualquer área, e trazer professores dessas áreas. Mas, mesmo assim, tinha que constar no PDI. Tá ok? Então, para nós pensarmos nesses cursos, nós temos que pensar dentro desses eixos, tá? E é esse o nosso papel. E analisar também os cursos a partir desses eixos. E também tem mais um ponto. Os docentes são regidos, tá? Nós temos uma legislação e nós temos uma carga horária máxima a ser cumprida, tá? E aí nós não podemos passar dessa carga horária também. Por quê? Porque nós temos que trabalhar pesquisa e extensão. Então, nós temos que lembrar disso. Vamos colocar mais 10 cursos aqui. E aí? Como que vai ficar a carga horária desse docente? Vocês vão para a indústria, vocês sabem também que existe uma carga horária dentro da indústria. Então, para tudo existe uma carga horária, tá? Então, nós precisamos analisar essa carga horária. E, além dessa carga horária, existe o quê? Infraestrutura, tá? Não é tão simples falar, vamos abrir a sala X, tá? Isso demora, isso é planejamento. Podemos abrir? Podemos, a partir do PDI, tá? Com planejamento. Lembrando, isso é para acontecer em 2024? Não. Planejamento. PDI é 2024, 2028. Então, é para planejar tudo que vai acontecer até 2028. Ok? Então, esse é um ponto importante para se lembrar. O que mais que nós temos aqui? Conhecer um pouco. Para que nós possamos construir esse documento, nós precisamos nos conhecer, né? O nosso campus tem 10 anos, então ele inicia, tá, em 2012 com uma aula inaugural, mas ele é oficialmente, tá, constituído pela portaria do MEC no dia 23 de abril de 2013. Então, esse ano nós fizemos 10 anos, tá? Somos um campus novo ainda. A gente, às vezes, 10 anos, a gente pensa muita coisa, né? Mas não é, tá? E já evoluímos muito nesses 10 anos. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. A cada vez a gente vai vendo, crescendo nessa trajetória. E aí, como que nós começamos? Como eu disse para vocês, nós começamos com os cursos técnicos, e vocês começam a perceber que as nossas linhas, elas já têm uma linha muito bem definida, né? Então, você percebe que é automação, eletrotécnica, mecânica, as duas licenciaturas. Por que tem as duas licenciaturas? Por causa daquele 20%, tá? Que é obrigatório, tá ok? Então, as licenciaturas, elas estão ali naqueles 20%. E hoje, como nós estamos hoje? Hoje nós estamos, vocês começam a perceber que a gente já evoluiu muito, inclusive em número, né? De turmas, de cursos. Hoje nós estamos com os técnicos, tá? Em automação, técnica eletrotécnica, mecânica, aí nós temos os dois integrados. Então, no nível médio, nós temos esses cursos, e do nível superior, hoje, agora, nós já temos as licenciaturas, que iniciam em 2016, as duas juntas, e depois os bacharelados em engenharia mecânica e controle e automação. E temos duas especializações. Essas especializações, elas entram no balizador de 20%, tá? Porque elas são ligadas à educação. A especialização após em docência, ela é bianual, e a pós, que vai trabalhar
com a questão da educação na agroecologia, ela é evento único, como que nós chamamos assim, porque ela é financiada pelo INCRA, então ela depende da disponibilização dessa verba para que ela aconteça. Então, ela acontece fora do campus, nós somente coordenamos. Então, a parte docente, então, não entra na nossa carga horária, tá? Então, só entra a coordenação dessa especialização, porque ela é financiada. E aí, ela não entra, ela vai contar os alunos no nosso balizador, mas num período muito curto, só no período de execução. Mas é nos 20%. Bom, e aí que eu volto a falar para vocês dos tais eixos, né? Os eixos que nós temos. Então, nós temos 2 eixos. Isso é excelente. Porque se você tem muito eixo, como que você consegue abarcar todos os cursos? E aí nós temos um problema chamado verticalização, né? Que é um curso atendendo o outro. Então, se vocês olharem, a engenharia de vocês mecânica, você tem o quê? Nós conseguimos começar com um aluno aqui, no integrado da mecânica, ou técnico em mecânica, e depois ele vai para a engenharia. Então, isso é verticalizar o curso, tá ok? Então, nós temos controle de processos industriais, que estão todos os cursos, tanto técnicos quanto os bacharelados, e nós temos desenvolvimento educacional, que entra as licenciaturas e as especializações. E aí você já vê o problema em vermelho, não é isso? O que é o nosso grande problema que tem que ser resolvido agora, tá? Então, nós temos lá os cursos técnicos, está com 56,8% no ano de 2022. Os dados é de 2022, tá? Excelente, não é isso? Nós precisamos ter mínimo 50%. Estamos atendendo. A formação de professores, 20,3%. O mínimo são 20%. Estamos atendendo. Mas a lei diz do PROEJA. E esse nós não estamos atendendo. E aí não tem mais como. Então, nós vamos ter que pensar juntos algo para que esse curso aconteça, tá? Então, para atender tudo, e aí sim, esse vai ser uma definição que vai para votação, qual é o curso que vai acontecer, lembrando que a proposta desse curso, ela tem que abarcar se os professores conseguem, o eixo, tá? Então, você vai precisar fazer alguma reformulação em alguma carga horária de alguma disciplina, por isso é importante a participação de vocês. Vocês sabem dizer, né? Olha, essa disciplina dá para talvez reduzir. E aí, sugerir, são sugestões, é diálogo. Para construir isso, é na base, é tudo no diálogo e participação. Mas vai precisar ser construído, tá? Então, o PROEJA, ele é obrigatório, são 10% pela legislação e nós não temos, tá zero. Então, nós temos que conseguir agora uma forma que ele aconteça, tá? Aqui eu coloquei para vocês todos esses dados de indicadores, esses dados que eu apresentei, eles estão disponíveis, tá? Então, na plataforma Nível Peçanha. Lá você consegue entrar, acessar e ter todos os dados. Ela vai falar do Brasil inteiro, mas você consegue fazer filtros e ter o Instituto Federal de São Paulo, então se você quer saber sobre o Instituto, e tem também sobre o nosso campus, toda a nossa vida. Quantos alunos nós temos, o que nós temos de evasão, então nós temos tudo sobre, tá? E são dados transparentes, tá? Então todos podem acessar, não é uma base de dados que está oculta, é para ser acessado sim, e ela é analisada aqui, tá? Então, número de professores, todos os indicadores relacionados à vida acadêmica, à infraestrutura, a percentuais legais, consta na Nível Peçanha. Então, deixei o link para vocês, que vocês podem consultar também. O que mais que nós temos aqui? Tá? Aí agora, foi feito uma pesquisa com vocês, né, sobre os indicadores. Então, vocês devem ter visto, talvez não conseguiram participar, tá? Mas foi feito um formulário e, a partir das respostas, a comissão, como eu disse para vocês, a comissão tem o papel de quê? Sistematizar tudo o que vocês escrevem, tá? Que todos os conjunto que participa do PDI escreve. Então, técnicos administrativos, docentes, comunidade externa e discentes. E nós fizemos
uma análise e um relatório desses indicadores. Está disponível no site, tá? É importante. Para a etapa que vocês vão fazer, é importante que vocês conheçam esses documentos. E, mas eu ainda gostaria de participar. Li o documento, acho que pode mudar aqui. Onde você pode mandar a sugestão? Por e-mail, ok? Porque o documento agora, ele está sob análise, mas não mais sob consulta. Então, sugestões até o envio final para a reitoria. Bom, quais são as ações, então, tá, da comissão local? Então, nós temos que dizer, né, e propor para que vocês participem para a escrita da missão, dos objetivos e das metas. Como que eu posso participar a respeito disso? Vai vir um formulário, vai estar no site disponível, a gente vai falar com vocês a partir de agosto, da comissão central. Então, é a comissão central, porque essa missão não é do nosso campus, é do IFSP. Então, por isso, ela é feita toda essa consulta via comissão central, tá? Aí, nós começamos do nosso campus, análise dos indicadores. Então, nós já fizemos a consulta, já foi feita a análise e já está disponível. Qual que é o outro ponto? Que é o caminho que nós estamos agora, que é a análise dos fatores ambientais externos, tá? E análise dos fatores ambientais internos. Externos, nós estamos elaborando o documento, finalizando esse documento em junho, vamos levar para consulta também, para vocês fazerem análise via forms e nos enviar sugestões. Isto lembrando de todos os segmentos. Bom, ele está pensando. E aí agora nós chegamos no ponto que nós estamos conversando aqui com vocês. Fizemos toda uma retrospectiva para o documento que vocês vão estar trabalhando agora. Qual que é o documento que vocês vão estar trabalhando? Os fatores ambientais internos, tá? Então, como que foi construído? Como eu disse, nós fizemos toda uma análise do PPP, tá? E já todos os setores já receberam esse documento para nos enviar, para que nós possamos trabalhar. Técnicos administrativos, docentes, todos trabalhando nesse documento. E discentes trabalhando nesse documento. Nós vamos receber também o comitê aqui, comunitário da região leste, que faz parte do grupo da Revap, para falar com eles também, para que a comunidade possa participar, tá? E todos esses documentos estão disponíveis no site, na aba PDI, então no nosso site, sjc.ifsp.edu.br, na aba PDI, vocês encontram todos esses documentos. Nada aqui está oculto, inclusive essa apresentação, daqui a pouco já deve estar lá também, e depois nós vamos disponibilizar a gravação. Então, nós vamos começar com essa coleta de dados com vocês, tá? Então, agora, esse momento que a gente vai estar fazendo essa coleta, vocês vão nos ajudar, contribuir, nós vamos sistematizar, depois a gente vai fazer uma consulta a partir desse documento. Depois, nós vamos para a próxima etapa, que é os cursos que já existem. Então, como é que está o desenvolvimento desses cursos? Então, vai ter uma análise a partir da matriz da planilha de impacto, tá? Todas as propostas que possam acontecer durante esses 5 anos. O que precisa mudar durante esses 5 anos? O que é possível alterar durante os 5 anos, tá? E tudo, como vocês viram aí, é via consulta pública, produção dos documentos, a partir daí. Bom, e aí vem a próxima etapa, que é a implantação de novos cursos. Que é o obrigatório, é o ProEja. Podem ter sugestões ou análise a partir de outros cursos? Sim, mas o que não tem como ficar fora é o ProEja. Isso aí a gente já sabe, vai ter que implantar o ProEja. Quando? Até 2028. Até 2028 nós vamos ter que dizer qual é o curso, tá? Tem que constar já no PDI que no ano X nós vamos abrir tal curso e a gente consegue fazer tudo para que esse curso aconteça. Temos sala de aula, temos laboratório, temos professores, tudo é possível. Não é simplesmente botar e colocar um curso lá, tá? Esse curso, ele tem que ser execuível, ok? Depois nós vamos trabalhar com a elaboração do documento final, fazer a consulta com vocês também e aprovar. Aprovado esse texto, nós encaminhamos para a comissão
central, a comissão central, então, vai fazer os trâmites, né, sistematizar, e aí esse documento é passado pelo Consulp, ele tem que ser aprovado, tá? Se ele for rejeitado, a parte nossa, nós temos que refazer, e aí a gente está sem plano. Por isso que é muito importante que façamos com muito cuidado, bastante atenção, e como eu posso fazer isso, tá? E que vem a parte de vocês como representantes, tá? Conversar com seus pares, divulgar os documentos, preencher os formulários, contribuir em relação ao cenário interno, todas as dúvidas e sugestões encaminhar para a comissão local, participar efetivamente de todas as consultas públicas, chamar os colegas para participar, todos votam, não é só o representante, tá? Bom, o Forms, que agora, o que nós precisamos? Que vocês encontrem um horário junto com a sua turma, no intervalo, que o professor que já terminou a disciplina, vocês consigam se encontrar ali, tá? Então, agora a dinâmica é de vocês. Vocês vão ver a melhor dinâmica para que vocês preencham esse Forms. Então, esse Forms já está disponível, vocês já conseguem acessar, nós já colocamos essa imagem QR Code pelos corredores, então fica fácil para vocês acessarem. Nós pedimos, a comissão, ela sistematiza muitos dados, então nós pedimos que seja envio pelo representante de turma. Então, um envio por cada turma, para facilitar, tá? Então, que vocês congreguem todos os documentos, a ideia da turma ali, e envie esse documento para nós, ok? Tá? O que tem nesse Forms, né? Então, o que vai constar nesse Forms? Bom, então, é uma contribuição, quando vocês abrirem, vai estar lá, que é a contribuição do cenário interno do PDI, ele vai estar aberto até o dia 23/6, então, até o dia 23/6 vocês podem mandar esse documento para a gente, enviar, tá? Só um único item que é obrigatório, que você vai informar, tá? O seu curso e a sua turma. Esse item é obrigatório. Os demais itens não são obrigatórios, nós desejamos que vocês preencham todos. E quais são esses itens que estão lá, tá? Então, vocês vão falar dos pontos fortes do campus, né? Então, tem uma breve explicação como é que eu analiso esses pontos fortes. Lembrando que a comissão está disponível para as dúvidas. Vocês vão falar dos pontos fracos, das possíveis soluções, tá? E aí nós vamos falar também das oportunidades, das ameaças. Então, uma dúvida, né, que sempre surge, que oportunidades são essas? Mercado de trabalho, então os convênios que tem, estágios não obrigatórios remunerados, isso é uma oportunidade, né, que surge, dependendo de cada curso, é uma oportunidade diferente, então e outras que vocês vão lembrar aí, tá? As ameaças, então, por exemplo, uma das ameaças que a gente percebe muito é a questão do não conhecimento do nosso campus, né? Às vezes a gente vai em algum local e as pessoas ainda não sabem que existe um instituto. Então, como fazer? Isso é uma ameaça externa. O que nós podemos fazer para amenizar isso, né? Nós já estamos fazendo várias estratégias, mas mais cabeças pensantes, né? Para dar uma solução. Então, nós pensamos, olha, tem essa possibilidade, é isso que nós queremos ouvir, por isso que é importante. E trabalhar nessas ações. Além dessas ameaças, como que eu posso controlar essas ameaças? Cada um desses itens dessa sessão, vocês vão falar em relação à infraestrutura, ao ensino, à pesquisa, à extensão, à comunicação, transporte e outras que vocês julgarem importantes para estar colocando aí sobre esse cenário interno, tá? Bom, era isso. Nós agradecemos, toda a comissão agradece a atenção de vocês e que vocês possam fazer esse trabalho junto com os colegas. Lembrando que nós estamos à disposição para ajudá-los no que precisar. Se precisar ir lá fazer uma fala junto com eles, nós podemos ir. Nós só precisamos que vocês consigam esse horário e esse espaço, tá ok? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? A parte que a gente tem quanto à obrigatoriedade da lei que a gente não está cumprindo ainda, como que se define isso? O que seria esse curso que a gente deveria oferecer aqui? Eu não
curso que nós temos que oferecer chama ProEja. É um curso de nível médio, tá? Educação de jovens e adultos. Então, é um curso de nível médio para pessoas que já têm acima de 18 anos. Tá? Acima de 18 anos. Então, é educação de jovens e adultos. Nível médio. Nós podemos ofertar em duas modalidades, que é a formação inicial e continuada, só que aí ele não entra no balizador de 50%, então ele é um problema, ele entra lá no balizador que está as engenharias, os 30%, ou podemos ofertá-lo na forma integrada. O que é isso? Ele faz o curso técnico e o curso médio, tá? Ele faz os dois cursos ao mesmo tempo, só que por que chama ProEja, tá? Porque é um curso que tem uma matriz curricular com horas menores. Como é um curso que normalmente se oferta noturno, normalmente, não necessariamente, tá? Porque é um público que normalmente ele está trabalhando, né? Então ele está já no mercado de trabalho, e aí, mas ele não tem a qualificação, ele só tem o Fundamental 2, tá? Mas já tem acima de 18 anos. Então, é esse curso. E aí a instituição, por lei, é obrigada a ofertar 10% de suas vagas para um curso deste. Nós podemos abrir em qualquer área, e aí vai ser nesse diálogo, nessa análise de documental, que vai permitir nos dizer qual área, tá? Qual o melhor curso. Então, vai vir várias propostas, vai vir um momento, por enquanto a gente não está pedindo esse documento para vocês, tá? Vai chegar o momento que nós vamos fazer as propostas para vocês, e aí, a partir das propostas, nós vamos escutar, quando tiver tudo sedimentado, consolidado, que nós analisarmos todos os documentos, então está coerente, é possível, não está fora da lei, a gente chama consulta pública. E aí se consulta. Então, vamos supor que tem 3 cursos. O que é consulta pública? É consultar se aqueles 3 cursos vai abrir um só. Então, qual deles que vai ser ofertado? Ou só tem a proposta de um curso. Então, também tem que referendar. A consulta pública não é só para dizer é esse ou aquele, mas se for um só, tem que referendar também. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Então, muito, muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui. E repassem, trabalhem até dia 23/6. Esse documento está disponível e podem nos procurar, tá ok? Então, todos da comissão estão disponíveis. Obrigada.